Salve, salve tricolores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Quem for novo por aqui, não esqueça de se inscrever aí embaixo, deixa o like no vídeo e me siga lá no Instagram, AlemãoSPFC. E agora sem enrolar, vamos pro vídeo de hoje, desejando uma excelente quinta-feira, que Deus abençoe o nosso dia, São Paulinos e São Paulinas, e o dia amanheceu até mais iluminado, né? Mais uma vitória do tricolor paulista, e que vitória! Ontem o São Paulo poupou seus titulares, rodou o elenco e mesmo assim, fora de casa, conseguiu os 3 pontos contra a equipe do Coritiba. Um jogo difícil, foi na raça, foi sofrido, mas o São Paulo fez o necessário. Com o gol do Cauli, o primeiro com essa camisa, o São Paulo assumiu, pelo menos provisoriamente, a liderança do Campeonato Brasileiro, né? E foi bem provisoriamente mesmo, porque logo após a partida, o Palmeiras já venceu o Fluminense com a ajuda da arbitragem, na minha opinião, hein? E reassumiu o primeiro lugar do campeonato, né? O Palmeiras teve um pênalti aí, na minha opinião, inexistente. E o Palmeiras é justamente o nosso próximo adversário. Domingo teremos a semifinal do Campeonato Paulista lá na Arena Barueri, mesmo estádio que o Palmeiras jogou ontem, né? O São Paulo viaja de volta do estado do Paraná, então tem uma questão de logística um pouquinho mais desgastante aí para o tricolor paulista, e o São Paulo encara a equipe do Palmeiras neste próximo domingo. Vamos falar um pouquinho sobre os destaques de ontem, né? Primeiramente, o São Paulo entrou em campo, se a gente for considerar, praticamente todos os jogadores de linha considerados reserva, tirando o fato do sistema defensivo, né, da zaga do São Paulo. O Alan Franco é titular, só que como está suspenso para o fim de semana, ele entrou jogando. E o Arboleda, que não vinha jogando nas últimas partidas, ontem esteve em campo aí, né? Os dois jogaram ao lado do Tolói, que por sinal jogou demais ali na zaga, jogou muito. Realmente correspondeu no sistema defensivo, ajudou também no sistema ofensivo. Foi realmente um Tolói ontem que foi muito bem e considera, né, agora uma vaga para a titularidade contra a equipe do Palmeiras neste próximo domingo, né? O meio de campo do São Paulo foi muito bem também, né? Ontem a gente teve a estreia do Jordner, né, pela primeira vez sendo titular ao lado do Pablo Maia, e também o Cauli que fez o primeiro gol, estreia como titular, gol da vitória, realmente foi extremamente decisivo, né? O jogador que foi aí há pouco tempo, né, chegando aos poucos, conhecendo os companheiros, ganhando confiança, estreou contra o Bragantino, né, poucos minutos, e ontem já na titularidade, já chamou a responsa para bater o pênalti e fez o gol que trouxe os 3 pontos para o São Paulo. É o segundo melhor início da história do tricolor no Campeonato Brasileiro, né? Só teve uma vez que em 4 rodadas o São Paulo ganhou 12 pontos, e em outras 3 ocasiões, já contando com essa, em 4 partidas o São Paulo somou 10 pontos. E era pra gente ter vencido o Santos, né? O único empate, o único jogo que a gente não venceu no Campeonato Brasileiro, né? A gente venceu o Flamengo, venceu o Grêmio, venceu o próprio Coritiba, a gente empatou com o Santos, e era pra gente ter vencido aquele jogo, né? A gente já tinha vencido os caras no Paulista e era pra ter vencido pelo Campeonato Brasileiro também. Mas não adianta ficar se lamentando, né? Agora muda a chave de competição e a gente vai fazer um destaque também pro Luan, né? O Luan voltou a campo ontem, né? Um garoto que é muito apaixonado pelo São Paulo, demonstrou mais uma vez muita raça, muita vontade de estar vestindo a camisa do tricolor. Gostei do Jorge, né? Infelizmente ele acabou sofrendo um cartão amarelo ali, depois teve que ser substituído, mas é um São Paulo que rodou o elenco. Alguns jogadores nem viajaram, né? Se a gente for falar Danielzinho, se a gente for falar Sabino, Lucas Ramon, né? Alguns jogadores nem viajaram, né? Então foi muito importante aí esses 3 pontos, tendo em vista, né, que o São Paulo estava com uma equipe reserva, né? Mas a gente viu que o grupo é a fortaleza desse time, né, rapaziada? E agora, obviamente, foco total no domingo contra a equipe do Palmeiras. Será muito difícil, será um jogo complicadíssimo, um clássico, uma semifinal, jogo único, gramado sintético, torcida somente dos caras. A gente vê que é um cenário que não é muito positivo pra gente, né? A gente sabe disso. Sendo realista, a gente é esperançoso, a gente tá iludido com a fase do São Paulo, mas sendo realista, a gente sabe que é uma ladeira muito alta pra gente subir. Mas, sinceramente, rapaziada, eu acho que dá. Vamos em busca aí da grande final, e quando chegar no domingo a gente já vai saber quem a gente enfrenta, né? Se será o Novo Horizontino, que decide em casa, ou se será um clássico majestoso contra a equipe do Corinthians, que ontem também esteve em campo, né? Ontem o Corinthians jogou aí empatando fora de casa contra o Cruzeiro. O Novo Horizontino, que é o outro semifinalista, também jogou ontem, né? Jogou em casa pela Copa do Brasil e goleou por 4-0 a equipe do Nacional do Amazonas. Beleza? Então todo mundo que está na
nas semifinais do Campeonato Paulista, jogou ontem alguns em casa, outros fora de casa, justamente os mandantes, né, o Novo Horizontino e o Palmeiras jogaram em suas casas e vão jogar novamente no fim de semana, então não tem uma logística assim tão complicada. Já o São Paulo e o Corinthians acabaram viajando e estão retornando, se preparando para esses grandes duelos deste final de semana. Beleza, rapaziada? Como é que tá a expectativa aí de vocês? Ontem o Hernan Crespo, né, falou bastante sobre a força, a união desse grupo, falou sobre o interesse do River Plate, que a gente já tinha noticiado aqui para vocês nesses últimos vídeos, mas São Paulo tá tranquilo, né? Tem a questão da multa, o Crespo tá feliz, tá querendo ficar aí no São Paulo. O River, inclusive, né, tinha acertado, pelo que eu acompanhei aí, a chegada do Eduardo Cudê, um treinador daqui conhecido do futebol brasileiro, né? Então, Hernan Crespo fazendo um excelente trabalho, né? O São Paulo vem de 7 jogos de invencibilidade, 6 desses jogos com vitória. São Paulo ganha em casa, ganha fora, vem de uma sequência interessante no nosso estádio. Se a gente for pegar os últimos 3 jogos, a gente venceu fora de casa, vencemos a Ponte em Campinas, vencemos o Bragantino em Bragança e vencemos o Curitiba lá no Couto Pereira, né? Então é um São Paulo que vem numa sequência boa também fora de casa, e justamente esse jogo contra o Palmeiras é lá na casa deles, né? Então quem sabe a gente não mantém aí essa sequência interessante que o São Paulo vem trazendo aí nesses últimos jogos, né? Uma equipe que vem se fortalecendo. A gente ontem, por exemplo, o Luciano sequer entrou em campo, né? Então já vai com força máxima. O Luciano aí tá preparado. Lucas Moura e Caleri entraram no segundo tempo. Foi um gramado pesado, né? Os dois jogadores ainda vêm retornando de lesão, adquiriram ritmo, adquiriram ali um pouquinho mais de minutos, né? Então é um São Paulo preparado, eu diria, para encarar a equipe do Palmeiras. Beleza, rapaziada? Vamos trazer uma informação rapidinha agora, né? Que o volante Cuéllar, o volante colombiano, foi oferecido ao tricolor, né? O Cuéllar, que fez um sucesso absurdo na equipe do Flamengo, depois foi para o mundo árabe, jogou no Al Hilal, jogou em algumas equipes por lá, jogou na seleção colombiana também, e retornou ao futebol brasileiro para atuar com a camisa do Grêmio, né? Recentemente o jogador teve alguns problemas extracampo, né? Foi visto no Carnaval, perdeu aí acho que 1 ou 2 dias de treinamento por conta de uma virose, e aí a situação não ficou muito favorável para ele e o Grêmio acabou rescindindo o contrato, né? O Cuéllar tá livre e agora foi oferecido ao São Paulo, beleza, galera? O São Paulo ainda não se posicionou, não avançou tanto assim nas tratativas, mas o jogador acabou aí de ser oferecido, como eu falei, um jogador de seleção, um jogador que fez muito sucesso no Flamengo, que chegou com a camisa do Grêmio cercado de expectativas, né? Um jogador que recebe um salário alto também, né? Então é uma dificuldade aí que o São Paulo poderia encarar. O Crespo ainda busca, né, um volante no mercado. O São Paulo teve aí ontem, por exemplo, o Luan, teve o Jorge, né, que são, em tese, 2 peças a mais nesse elenco, né? Se a gente for contar com o Marcos Antônio, com o Danielzinho, com o Bobadilla, né, que são os jogadores titulares, a gente pôde contar ontem, por exemplo, com o Luan, com o Jorge, né, ainda tem o Negruti, né? Então, mas o Crespo falou que o São Paulo precisava de um volante no mercado, e aí a gente sabe como é que funciona esse mundo, né? Os empresários, sabendo de toda essa situação, ofereceram Gustavo Cuéllar, volante colombiano, para a equipe do São Paulo. Vale destacar, como eu falei para vocês, ele está livre, rescindiu hoje, né, ontem, com a equipe do Grêmio, que também jogou pelo Campeonato Brasileiro, acabou vencendo a equipe do Atlético Mineiro. Fechado, rapaziada? Se você aceitaria o Cuéllar, deixa aí nos comentários a sua opinião, se você acha que poderia ser uma boa contratação pro tricolor paulista. Galera, muita gente perguntando, né, por que o jogo será na Arena Barueri, né? Por que os jogos do Palmeiras, desde o início do ano aí, estão sendo lá? O Allianz Parque está passando aí por uma reforma no gramado, né? Tá quase pronto, né? A expectativa é de que para esse próximo mês aí o Palmeiras já retorne ao estádio, né? Mas será mais uma partida entre São Paulo e Palmeiras nesta temporada lá na Arena Barueri, né? Na fase aí de grupos, na primeira fase, melhor dizendo, do Campeonato Paulista, a gente jogou lá, o Palmeiras acabou vencendo por 3-1, São Paulo tinha um jogo até um pouquinho mais controlado, né, do que a gente esperava que fosse, né, porque o Palmeiras vinha bem naquele momento, São Paulo não vinha tão bem assim. O Palmeiras fez 1-0, São Paulo acabou empatando com o Bobadilla, teve a chance de virar o jogo com o Tapia, né, o rei dos clássicos, mas depois o Palmeiras acabou sendo aí letal nas oportunidades que teve, fez o segundo, fez o terceiro, mas agora é outra situação. As duas equipes vivem momentos semelhantes, né? Mesma pontuação no Campeonato Brasileiro, semifinal de Campeonato Paulista. Palmeiras tem a vantagem, obviamente,
tem uma equipe aí um pouquinho mais consolidada, vai jogar no seu estádio, vai jogar com sua torcida, mas é clássico, meu amigo. Vamos pra cima dos caras, é jogo único, a gente pode, quem sabe aí, levar o jogo pros pênaltis, pode vencer no jogo mesmo, o que importa é a classificação. Domingo, 8h30 da noite, ó, já tá batendo na porta. Fechado, rapaziada? Se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever aqui embaixo, o vídeo vai se encerrando, todo mundo que nos acompanhou até aqui, deixa o like e os comentários sobre todos os assuntos que a gente falou. Fechado? Fique com Deus, grande abraço, valeu!